Bom dia mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Verônica Calor. Minhas saudações a todos aqui presentes nessa casa, os funcionários desse Poder Legislativo, as pessoas aqui presentes, aquelas pessoas que nos acompanham também pela plataforma de comunicação desta casa, pessoal amigos e parentes do Distrito do Guarani, da área rural do município, da área urbana, sintam todos abraçados por esse vereador. A gente vem a essa tribuna nesse instante, primeiro agradecer a Deus, né, por tudo, por toda segurança, coragem, disponibilidade, fé que Ele nos carrega todos os dias para caminhar sempre de cabeça erguida e com amor no coração. Aqui foi apresentado as indicações, 5 indicações, 3 do presidente vereador Livino, 2 da minha autoria, 2 moções de pesar do colega vereador Carlinhos, 2 moções de pesar, inclusive, importante. João Alberto, uma pessoa boa, um homem humilde, que desde os meus tempos que cheguei em Terra Nova, sempre conheci João Alberto com a mesma postura de um homem humilde e foi chamado por Deus, mas deixou uma amizade, deixou um legado bonito nessa terra. Um momento que eu abraço todos os seus filhos, sua esposa, nesse momento de perda e de luto. Também abraçar aqui toda a família Parente Leite. E aí, Carlinhos, parabenizar você também pela moção. Dona Célia, uma mulher honrada, mãe de uma família grande. Inclusive, eu tenho uma sobrinha, neta de Dona Célia. Dona Célia sempre recebeu as pessoas na casa dela com um sorriso largo. Não há de esquecer nunca. E também a gente sabe que a perda é pesada, que o momento é difícil, mas que Deus possa carregar de fé e confortar todos os corações nesse momento. Aqui também abraço a todos os familiares de Dona Célia. Também não poderia aqui deixar de hoje vir nessa tribuna e fazer aqui os votos de pesar para toda a família Vasconcelos, pela perda, né, mês passado, de um amigo nosso, de um homem que trabalhou em Terra Nova por mais de 15 anos, um homem honrado, da Polícia Militar, que honrou a farda, um homem de moral, de envergadura, de caráter, chamado José Roberto de Vasconcelos. Sargento Roberto, como assim foi conhecido por todos. Eu tinha o Roberto como uma pessoa da minha família, um homem íntegro, um homem que não baixava a cabeça e que sabia o que era o certo e o que era errado. E quantos conselhos na minha vida Roberto não me deu, na minha juventude. Então, aqui eu abraço a toda a sua família e dizer que na próxima sessão irei apresentar aqui uma moção de pesar pelo falecimento de Roberto, mas o momento aqui que eu abraço a todos os seus filhos, a sua esposa Isa e seus filhos, nesse momento de luto, de perda, que ainda dói no coração de todos. Mas dizer que também a gente vem aqui nessa tribuna agradecer a Deus. O mês de janeiro, para mim, foi um mês também de muitas vitórias, de glórias e de bênçãos. Eu fui pai novamente e Deus me encaminhou uma bênção, meu José Rubens, que nasceu no último dia 6 de janeiro. Eu tenho um motivo para agradecer, primeiro a Deus, mas também agradecer às pessoas que estavam sempre perto no período de gestação da minha esposa Rubens, no acompanhamento da gestação de José Rubens. Aqui de Terra Nova, na parte da saúde, todos que se aproximaram, que a gente precisou, fomos bem tratados sempre. E aqui tem as pessoas que a gente até denomina aqui do agradecimento, né? A agente de saúde, Gisonilde, as pessoas do PSF, aqui em nome de Edineide, eu agradeço a todas, as enfermeiras Cicinha Gonçalves e Yara Calou, pela dedicação, pela competência e pela atenção que sempre deu nos momentos que a gente tinha dúvida de alguma coisa. A doutora... Eita, agora passou o sentido aqui. A doutora Monique Freire, né, pelo carinho, pela atenção, pelo profissionalismo que teve durante o período da gestação. A doutora, minha conterrânea,
Ana Clara Romão, e a todos que a gente sempre precisou para acompanhamento. Mas aqui de especial, eu quero aqui agradecer a doutor Carlos Evandro, um amigo, ex-prefeito de Serra Talhada, um obstetra excelente, dona Verônica, um homem competente, de um coração grande, que fez o parto com toda a sua equipe e que, graças a Deus, José chegou forte, robusto, com muita saúde e com muita alegria. Então, é momento da gente agradecer essas pessoas e dizer muito obrigado. Nesse período de recesso parlamentar, a gente não parou de legislar. Não entramos de férias. Suspende-se as sessões nessa casa, mas a gente continua trabalhando no dia a dia. E fiz visitas, tanto em algumas comunidades, como em alguns locais que a gente vê onde tem uma coisinha para fazer, mas fiz visitas. Mês passado eu visitei a Secretaria de Agricultura desse município. Foi no momento que a Compesa estava com dificuldades para abastecer os carros, para abastecer a cidade, na área rural também, e o abastecimento de carro-pipa estava atrasado por conta, não sei se foi de contrato que atrasou, de carro quebrado, eu sei que estava uma dificuldade grande na área rural. E as pessoas começavam a ligar para mim, e começavam a cobrar. E aí a gente não tem condições de atender. E eu fui até a secretaria, onde fui bem recepcionado por pessoas que inclusive trabalharam comigo na secretaria, nos meus 2 exercícios de secretário de Agricultura desse município, e meu amigo Paulo Edson, Carlos Alfredo, me receberam muito bem, José Eliseu, Glei Gomes, aqui eu agradeço a receptividade deles comigo. Carlos Alfredo, como sempre, trabalha com transparência, me mostrou o calendário, o secretário João Busto estava presente, mas me mostrou todas as dificuldades que tem, a parte positiva, a gente entendeu, eu vi lá como é feita a distribuição de água no município, e até perguntei se tinha prioridades, ele mostrou que tem, me provou que tem prioridades, casa que tem idosos, casa que tem deficientes, e saí de lá agradecido, e consciente do trabalho, naquele momento de dificuldade que estava sendo feito, que está sendo feito. E eu fui secretário e sei das dificuldades que tem, e que o povo na zona rural, quando está com sede, cobra. Então, eu tenho aqui motivo de agradecer, de agradecer por toda a explanação que foi feita naquele momento, quando eu fui lá visitar, que às vezes as pessoas, num município de Terra Nova, eu falo, mas acredito que em outra cidade tem, as pessoas acham que quando um vereador entra numa secretaria, é para fazer confusão, é para brigar, é para denunciar, é para fazer aquilo ou outro. Não, nós somos agente público. E temos o direito, sim, de entrar onde a gente quiser entrar. E de fiscalizar também. Se entender que está errado, a gente vai olhar também. Agora, a gente tem que ser homem, tem que ter caráter. Que quando é bem recebido, que quando a situação a gente vê que está certa, vir aqui e falar. E na hora de criticar, criticar também. E aí, eu não posso aqui deixar também de cumprimentar o colega, ex-vereador Messinho, secretário de governo aqui presente nessa casa. Dizer do nosso trabalho como oposição, dizer da nossa responsabilidade de legislar, mas dizer que a vida de ser oposição não pode ser tratada como inimigo. E aí, Carlinhos, Terra Nova, algumas pessoas têm um defeito grande. O Elcio é oposição, Verônica Calu é oposição, Bada é oposição. Não chega perto dele, não tira foto com ele, sai de perto dele. Isso não pode existir. E se a gente vem aqui nessa casa e fala alguma coisa certa ou errada de uma gestão, há muitas vezes um vereador de oposição faz aqui uma crítica a uma gestão e é uma crítica construtiva e vai ajudar na gestão. Então, é bom que as pessoas entendam que o meu mandato, quando eu fui eleito, foi para vir aqui e fazer oposição à atual gestão. Mas não aquela oposição sistemática, mas uma oposição responsável. E eu, graças a Deus, tenho a minha independência de vir aqui criticar, mas também de vir aqui elogiar. Isso é o papel do homem correto. E é isso que eu sempre faço com esse mandato. Aqui nessa casa,
o ex-vereador Eduardo Calor foi o vereador que mais militou na oposição. E ele hoje ainda é oposição. O presidente dessa casa, ele foi oposição nessa casa, e ele sabe o que é o papel de ser opositor, de ser vereador de oposição, de ser líder de oposição. Ele foi aqui oposição na gestão de 93, acho que até 95, 94. E depois foi oposição também na gestão de 2021 até 24. Isso. Então, aliás, também, em 89 também. Então, o presidente dessa casa, ele foi oposição por 3 oportunidades. E ele sabe o que é o papel do vereador de oposição. Mas não podemos ser inimigos, não podemos odiar ninguém, não podemos perseguir a vida particular, o CPF de ninguém. Até porque tudo que eu faço aqui eu rubrico. E eu vou dizer aqui, eu fiz uma denúncia na época, uma representação contra a ex-prefeita Aline, e aí fui eu, os ex-vereadores Eduardo Calor, Tico da Lagoa, Paulão e Duíla do Alazão, por conta de uma discussão que se tinha de uma denominação do nome da escola. Mas eu fui de cabeça erguida mostrar a todo mundo que eu fui. Outra vez eu fui cobrar o concurso público, tinha minha rúbrica também. E outra vez, quando o colega Antônio de Doca era presidente dessa casa, ele apresentou aqui um projeto para comprar um terreno. E ele sabe que lá tinha a minha rúbrica na representação também. Não me escondo. Agora, me acusar do que eu não faço, isso não pode acontecer. Isso é covardia, é mau caratismo. Você tem que ter a certeza, ter as provas. Estamos entrando no 2º ano de um 5º mandato de vereador. Até agora, eu não fui procurar nenhum órgão de controle, nem para denunciar o presidente dessa casa e nem o gestor municipal de Terra Nova. Até hoje, 5 de fevereiro de 2026. A única visita que eu fiz ao Ministério Público foi uma consulta sobre o Poder Legislativo, uma consulta, não foi denúncia. E eu sempre digo que quando for para fazer denúncia, lá vai ver a rúbrica do vereador José Edivaldo Davi de Barros. Mas quero eu que Deus nos proteja, que Ele trate aqui a gente, nós todos, com harmonia, para trabalhar pelo bem comum, para trazer para cá as pautas pertinentes, às vezes as pautas que tenham um pouco de divergências, mas que a gente trabalhe com parcerias, que a gente não traga aqui o que está lá fora e que a gente tenha a maturidade de saber o que é ser situação, ser oposição e saber o que é o dever de cada um. Então aqui eu peço a algumas pessoas que quando me verem na rua não trouxam a cara, porque o meu jeito é esse. A minha capacidade de sinceridade vai ser essa. E não vou retroceder nunca. Sou eu mesmo, Bado Davi. Que Deus nos abençoe.